Então, a primeira coisa que você tem que saber de uma linguagem de programação é que eles têm uma estrutura que a gente chama de variáveis que consegue armazenar valores na memória de um computador. E esses valores podem ser um valor ou um conjunto de valores, certo? No Python, existem 7 grupos de valores que você pode adicionar a uma variável. Os mais conhecidos são os tipos texto, os tipos numérico e os tipos sequenciais e os dicionários. O tipo texto, que é da classe string, são caracteres alfanuméricos que você consegue colocar dentro de uma estrutura. Numérico tem o int, o float e o complexo, complex, né, que são os números inteiros, os números de ponto flutuante, ou que tem casas decimais após a vírgula, e os números complexos mesmo, certo? Os números imaginários. E as sequências, que eu quero destacar aqui, que vai ser as listas e as tuplas, são estruturas que conseguem guardar N valores em uma variável. E os dicionários também. Mas vamos ver mais profundamente agora esses tipos de estrutura. Eu quero que vocês agora vão e adicionem um código aqui em mais, certo? Quando eu cliquei aqui em mais, apareceu aqui ó, um campo, certo? Para mim digitar o meu código. Eu vou criar uma variável chamada texto. Então, vou escrever aqui, ó, texto. Para mim atribuir um valor a uma variável, eu preciso declarar uma simbologia, que nesse caso aqui é o igual. Quando eu coloco igual, eu estou dizendo, Python, pegue o valor que eu quero e coloque na variável que eu declarei. Nesse caso, é a variável texto. Textos em Python, eles necessariamente têm que vir entre aspas simples ou duplas, porque aí o Python entende que aquele valor é um valor do tipo texto. Então, eu vou abrir aqui umas aspas duplas e vou digitar olá PT. Só para fazer uma graça. E se eu quero mostrar esse valor no Python, aqui no Colab, eu digito novamente o nome da minha variável. Nesse caso aqui é texto. Eu vou digitar texto e faço rodar. Quando eu rodo, aparece aqui, ó, olá PT, certo? Sem dificuldades. Beleza, eu vou continuar então. Vou aqui adicionar, vem aqui, ó, clico na de baixo, vou adicionar mais um código. Adicionei um código aqui. Agora eu vou declarar uma variável do tipo numérico e vou atribuir um valor do tipo inteiro. E para isso também é muito fácil. Vou botar aqui, ó, inteiro. E vou atribuir a essa variável chamada inteiro o valor de 10. E vou mandar o Colab rodar novamente. Então, eu venho e digito o nome da minha variável. Mando rodar. Ok, o valor 10 aparece. Bem tranquilo. E a mesma coisa é para o decimal. Vou vir aqui em cima, digitar, clicar em mais códigos. E vou aqui, ó, dec, e vou colocar, então, 0,5. Aqui é um ponto importante. Como é uma linguagem de origem inglesa, de língua inglesa, lá o separador decimal é ponto e não vírgula, como a gente está acostumado. Então, para o Python, separador de casas decimais, aqui é ponto e não vírgula, tá? É bem importante isso. De novo, vou dar aqui, digitar o nome da minha variável e vou mandar rodar. Ok? E aparece. Bem tranquilinho, certo? Show de bola. Vou prosseguir, então, para as tuplas e listas, tá bom? Que é algo mais interessante no nosso caso. Eu vou aqui em mais códigos, clico aqui para adicionar mais um código e vou digitar o nome da minha variável, que eu vou, nesse caso aqui é tupla, que eu quero colocar, sinal de igual para atribuir o valor que eu quero a essa variável, e as tuplas é algo interessante, assim, porque existe as tuplas e listas têm quase a mesma função, que é pegar um conjunto de valores e colocar dentro de uma variável. A diferença entre a tupla e a lista é que a tupla ela é imutável. O que isso quer dizer? É que eu não tenho métodos no Python que consegue retirar ou colocar valor
dentro dessa estrutura. Ela é imutável. Uma vez que eu defini, é assim. Só se perde essa informação se você deletar. Senão, ela fica lá paradinha do jeito que ela é. E para definir uma tupla, eu venho aqui entre... sempre esqueço o nome aqui. Parênteses, foi, entre parênteses, e coloco os meus valores aqui dentro. Então, por exemplo, eu vou digitar o valor de 45, 85, 56 e menos 9. Beleza. Então, quando eu coloco entre parênteses, o Python já sabe que isso aqui é uma tupla e não adianta eu tentar vir com o método pop ou append, que são métodos que você consegue manipular conjuntos de dados, que ele não vai deixar fazer. Então, eu vou aqui escrever novamente a variável tupla e mandar rodar. Quando eu rodo, ele aparece aqui como uma tupla. As listas, diferentemente da tupla, são estruturas, são conjuntos de dados que eu consigo adicionar ou retirar valores dentro desse conjunto de dados. Então, eu vou criar também uma variável chamada lista e vou atribuir os mesmos valores ali de cima. Só que diferente da tupla, o Python só vai enxergar que é uma lista se eu colocar entre colchetes. Então, eu abro colchetes e digito 45, 35, 56 e menos 9, certo? E eu vou pedir aqui, então, para o Colab me mostrar. Escrevo lista e peço para rodar. Quando eu rodo, ok. O Python já enxerga que aquilo ali é uma lista. E como é que eu sei? Porque ele me traz o valor entre colchetes. Só para vocês terem uma ideia, se eu quiser adicionar um valor, por exemplo, na lista, eu posso escrever o nome dessa lista e colocar o método append, por exemplo. Como append é uma função, eu tenho que abrir e fechar colchetes, tá? E vou botar aqui o valor que eu quero que ele adicione. Por exemplo, 10. Se eu rodar, vou rodar aqui. Opa, não aconteceu nada. Deu erro? Não. Quando não acontece nada, geralmente é porque deu certo. Eu vou aqui abrir um novo código e vou digitar aqui, ó, lista. E vocês vão ver que quando eu rodo, aparece aqui o valor 10 no final. Se eu tento fazer isso com a tupla, por exemplo, tupla.append 10. Eu espero que dê errado. Vamos ver? Ou, aqui, ó, tupla é um objeto que não pode ser atribuído o método append. Ou seja, porque a tupla realmente é imutável. Eu não consigo atribuir valores ou retirar valor dessa estrutura. Eu espero que esteja claro essa diferença entre listas e tuplas. Quando eu falei que as listas e as tuplas são estruturas sequenciais, era no sentido que cada posição ali dentro dessa estrutura de dados, ela tem um index, que é referente à posição do valor na minha variável, certo? Então, se eu pego aqui a minha lista, venho aqui com a minha lista, o primeiro valor é 45 e o último é menos 9. O primeiro valor para o Python é referente ao index 0. Então, aqui se eu tenho 1, 2, 3, 4 valores, então o primeiro valor é o índice 0 e o último é o valor n menos 1. Ou seja, nesse caso, se eu tenho 4 valores, o meu último valor para o Python é o índice 3, certo? Então, eu até coloquei uma tabelinha aqui de 45 é o índice 0 e o menos 9 é o índice 3. Por que isso é importante? Porque caso eu queira acessar esse valor, eu tenho como eu passar um parâmetro dentro de colchetes para mim acessar esse valor na variável. Por exemplo, então vou pegar aqui, ó, lista, vou só rodar aqui para vocês verem. Então, aqui, eu tenho que rodar lá em cima, porque como eu retirei com o método pop, ele retirou menos 9. Só vou rodar aqui de novo, rodar aqui, beleza, voltou menos 9, e vou aqui embaixo, voltou, menos 9, show de bola. Então, pela tabelinha aqui, o primeiro índice é o 0 e o último é o 3, certo? Então, como é que eu posso fazer? Eu venho aqui, escrevo lista, que é o nome da minha variável,
abro e fecho corchetes e passo o valor do índice. Então, vou pegar o primeiro valor. Qual que é o índice? 0. Então, passo 0 aqui. Rodei, ele me traz 45. Agora, se eu quero o índice 2, eu passo aqui dentro. Venho aqui, 2 e rodo. Show de bola. O índice 2 é o terceiro elemento, 56. Se eu quiser o último, eu passo o valor 3. Certo? Menos 9. Agora, se a minha lista fosse muito grande e eu não soubesse a quantidade de índices que tem ali, o valor de índice, e eu quisesse pegar o último valor, eu posso passar o valor de menos 1. O Python, menos 1, é ele contar de trás para frente. Então, ele pega o último valor da minha lista, ou seja, menos 9. Então, se eu quiser pegar o penúltimo também, eu posso passar o menos 2. Nesse caso, 56. E assim sucessivamente. Então, você pode tanto fazer começando de 0 e até n-1, ou você pode, se você quiser pegar o último índice, você pode colocar menos 1, o penúltimo, menos 2, o antepenúltimo, menos 3, e assim sucessivamente. O Python te dá essa flexibilidade. Bem tranquilo. Agora, a última estrutura de dados que a gente vai ver no Python aqui é o dicionário. E o que o dicionário traz de diferente? Assim como as listas e as tuplas, o dicionário consegue guardar multivalores dentro de uma variável. Porém, em vez de eu acessar esses valores através de index, eu consigo colocar chaves dentro desses dicionários. Como assim chaves? Eu vou criar uma variável chamada dic aqui, certo? E vou atribuir com sinal de igual. E o dicionário para o Python ele reconhece através de chaves. Então, se eu abro e fecho chaves aqui, o Python já sabe, essa estrutura de dado é do tipo dicionário. Aí eu posso colocar uma chave e um valor. Vamos supor que eu vou colocar aqui, ó, nome. Vou abrir e fechar com aspas duplas. Melhor, aspas simples, para vocês verem que tanto faz para o Python se é texto, se é aspas duplas ou simples. Então, aspas simples, vou colocar aqui nome. Vou passar o parâmetro de 2 pontos. Agora, eu estou falando assim, ó, antes dos 2 pontos é a chave. Depois dos 2 pontos é o meu valor. Então, vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui um nome, uma lista, que eu consigo colocar dentro do dicionário listas ainda. Vou colocar uma lista de nomes. Vou colocar aqui, ó, Felipe, vírgula, Mateus, vírgula, Caio Fofo. Show de bola. Então, tenho 3 nomes dentro dessa lista aqui, que está dentro de um dicionário. Eu posso passar outro parâmetro aqui, então, vírgula, eu vou criar uma outra chave, aspas simples, aqui, e vou colocar aqui, ó, universidade, 2 pontos, UFV. E por último, eu vou colocar aqui o valor, tipo, idade. Então, vou lá, aspas simples, passo o nome da chave, idade, e vou 2 pontos, e vou passar aqui um valor de, não sei se a UFV tem, quantos anos a UFV tem, acho que por exemplo, 96 anos. 96. Então, eu consigo passar tanto texto quanto números dentro de um dicionário. Nas listas e nas tuplas também, tá, gente? Eu consigo colocar não só números, mas consigo colocar texto, consigo colocar uma métrica de número com texto. O Python te dá essa flexibilidade nas listas, nas tuplas e nos dicionários. Então, eu vou aqui, rodei, show de bola. Então, não deu pau, sinal que tá ok. Agora, para mim acessar um valor dentro de um dicionário, eu posso passar com o parâmetro o nome da chave, né, do dicionário. Então, vou digitar aqui, ó, dic, que é o nome da variável, vou abrir e fechar o colchete que eu estou falando para o Python. Python, agora eu quero pesquisar alguma coisa dentro dessa minha variável. E vou passar o nome da chave. Se eu passar aqui, ó, entre aspas, simples,
o valor nome e mandar rodar, rodei. O que ele me traz? Ele me traz a lista dos nomes, Felipe, Matheus e Caio, certo? Agora, se eu troco aqui e peço a idade como chave, certo? Rodei aqui, 96 anos. Então, você consegue ter essa flexibilidade. Aí você me pergunta assim, Felipe, no nome tem mais de 12 valores, tem 3 valores, que é uma lista de 3 valores. Como é que eu consigo acessar um valor específico colocando o nome da chave, mas o valor que eu quero pegar, vamos supor que eu quero pegar o valor 2 aqui, 0, 1, 2. Eu venho aqui, ó, passo como nome, como chave o nome, certo? Que é o valor da minha chave. E vou, de novo, abrir e fechar colchetes e passar o índice. Nesse caso aqui, eu vou passar o índice 2. E vai me trazer o quê? Caio Fofo. Bem tranquilo, sabe? Bem de boas. Então, os dicionários me dão essa flexibilidade. Em vez de eu pesquisar por índice, a priori, eu consigo pesquisar por chaves. Então, eu chamo a chave nome e ele me traz o valor que tem dentro dessa chave. Se eu chamar a chave universidade, ele tem que me trazer o FV. Tudo bem? Bem tranquilo, certo? Tranquilo também, é só uma forma de você armazenar dados dentro de uma variável, que nesse caso aqui é através de chave valor.